Vamos lá, pessoal. Agora a gente está buscando pelo caso geral, né? Ajuste linear, ajuste por mínimos quadrados, no caso geral de uma função linear nos parâmetros. Como a gente já tinha visto antes, né? Uma função linear nos parâmetros, deixa eu voltar aqui, é uma função com esta cara aqui, né? Ó, é uma combinação linear de várias funções e na qual eu busco esses números A1, A2, etc. Certo? Compactamente é assim a cara da minha função, né? Fa de x é uma combinação linear de várias funções conhecidas, os fk aqui eu já sei quais são, eu só não sei os valores dos índices ak, que são os parâmetros ajustáveis, né? Então, tá aqui, ó, a nossa definição do desvio quadrático, né? É a função a ser ajustada, fa xj, né? Que por sua vez é uma combinação linear de várias funções fk com parâmetros ajustáveis ak. Eu pego esta função, subtraio o valor medido experimental, então eu obtenho o resíduo, elevo ao quadrado e somo para todos os pontos. Esse é o desvio quadrático. Obtenho o mínimo do desvio quadrático calculando as derivadas parciais, né, em relação a cada um dos parâmetros aí, em relação ao A1, A2, A3, etc., igualando todo mundo a zero. Tá? Essa é a estratégia. A mesma coisa que para o ajuste linear de uma linha reta que eu fiz antes, né, que a gente fez antes nos últimos vídeos, só que agora tem mais parâmetros, não são só A1 e A2. Tem A1, A2, A3, etc., até um AM, né, que é o número de parâmetros que você tem. E já está calculada aqui a derivada, tá? Eu já coloquei a derivada aqui. Vamos tentar entender esta derivada. É parecido com o caso anterior da linha reta, né? Veja, eu tenho uma soma em J aqui, uma soma de vários números elevados ao quadrado. Então a derivada disso, né, é uma soma de duas vezes o que eu estou levando ao quadrado. Então duas vezes o 2 cai, como a gente fala, né? 2 cai aqui, o expoente cai. Duas vezes o que está dentro dos parênteses, né? E aí vezes a derivada do que está dentro dos parênteses em relação ao AI. Então, se eu chamar tudo isso aqui que está aqui dentro dos parênteses, vamos chamar isso aqui de um certo G. Melhor. G não, porque isso aí tem um nome, é o resíduo, né? Vamos chamar de RJ. Isso aqui é o resíduo no ponto XJ. Né? E o que seria isso aqui, então? Seria o del RJ del AI, né? Regra da cadeia, né? Derivada de uma coisa elevada ao quadrado é duas vezes essa coisa vezes a derivada da coisa em relação ao AI, né? A derivada em relação ao AI que eu estou fazendo. E aí veja, né? Eu tenho aqui o A1, A2, A3, etc. Só um desses termos dessa soma em K é igual ao AI. Então eu tenho que achar qual é esse termo desta soma e derivar em relação ao AI. Seria o FI de XJ, né? Tá aqui, ó. Essa aqui é a derivada do resíduo J em relação ao AI. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que à primeira vista isso pode ser bem confuso, né? Pode deixar a gente meio confuso. Mas é aquele tipo de coisa igual jogar xadrez, né? Se você não pega e analisa a posição do jogo de xadrez, você não vai entender a motivação por trás do jogador. Aqui é a mesma coisa, você tem que olhar, né, tentar entender o que está acontecendo. Não é de cara, assim, tenta ver de novo o vídeo se você não conseguiu entender da primeira vez. E me pergunta mesmo se você mesmo assim não conseguiu entender, tá? Estamos aí para isso também, tá? Mas é isso, é cálculo, certo? Cálculo 2, né, onde você aprende derivadas parciais. E até mesmo cálculo 1, quando você aprende a regra da cadeia de derivação. Tá bom? Então, esta daqui é uma das m derivadas que a gente tem, né? Tem uma para o A1, uma para o A2, etc. até a m. São m no total, nos dando m equações com m incógnitas, que são os valores do A, A1, A2, A3. Vai acabar tendo um sistema m por m. Vamos agora, ó, simplificar um pouco a notação, né? E passar as coisas para o lado direito e simplificar. Veja, ó, eu tenho uma soma em j igual a 1 até n. O 2 eu posso eliminar aqui, né?
Eu vou ficar com uma soma em K de 1 até M, de AK, FK de XJ, FI de XJ, certo? Só aqui fazer a distributiva, né? E eu passo este outro termo para o lado de lá. Então é soma de J igual a 1 até N, YJ, FI de XJ. Tudo bem? Só passei, né, esse termo para o lado de lá. Reparem que esta soma aqui para aqui, né? Ó. Né? Essa soma aqui é essa soma que você está fazendo toda essa soma primeiro, depois você subtrai o YJ. E aí soma para todos os valores de J. Tá, então a gente obtém esta equação aqui. Vamos introduzir agora uma notação, introduzindo uma nova matriz. Então, de novo, matrizes, eu quis dizer aqui, tá? Porque a gente já viu matrizes lá quando a gente falou de fractais e as matrizes estão de volta aqui, né? Não vai ter escapatória. Então vamos definir uma nova matriz, uma matriz F, cujos elementos F e J, né? Ou seja, o elemento na linha I, coluna J, como sendo FJ de XI. Depois eu mostro a cara dessa matriz. Mas por enquanto, né, onde você vir nesta equação aqui um F I XJ, ou FK de XJ, FI XJ, troca pelo elemento da matriz. E aí você vai obter o seguinte, ó, veja, né, ó, pela definição, ó, FKXJ é o FJK. Tá? Veja a definição, né? O primeiro índice aqui, ó, o I, o primeiro índice fica aqui dentro. Seria o x, né? O segundo índice é o índice da função, FJ. Então aqui eu tenho FK de XJ. O K seria o primeiro índice, ele fica no lugar do I aqui. Seria o FK. E o J está lá dentro. Ele vai no lugar aqui. Então vai ficar FJK. Deu para entender o que eu quis dizer com isso? Não sei se ficou confuso aí. E aí eu tenho FI XJ, é o contrário daqui, eu vou ter o FJI. E lá do outro lado a mesma coisa, o FJI. Tá? Cuidado aí, gente, prestem atenção aí no que está acontecendo, tá? Porque, assim, é fácil de se confundir. Até eu mesmo às vezes me confundo, né? Então veja, ó, vou repetir esse aqui, talvez esse aqui seja o mais complicado de entender. FKXJ. Aqui eu tenho, ó, o índice, o primeiro índice vai lá dentro dos parênteses. O segundo índice fica aqui o índice da função. Aqui eu tenho, então, K é o segundo índice. Então, aqui o segundo índice. O J é o primeiro índice. É o índice que está dentro dos parênteses. O primeiro índice, J. Então, FJK. Tá? E aí, reparem o seguinte. Bom, essa próxima passagem, você tem que saber matrizes. E multiplicação de matrizes, multiplicação de 3 matrizes. Então, eu vou, em primeiro lugar, introduzir a matriz transposta. Aqui, de novo, outro erro. Tá? Eu vou escrever matriz transposta assim, ó, com o T sobrescrito, né? FT. É a matriz transposta de F. Matriz transposta tem os coeficientes da matriz trocando linhas por colunas. Vocês sabem disso, né? Já sabem, espero que saibam mesmo, né? Como a gente acha os coeficientes da matriz transposta, muda linhas por colunas na matriz original. Então, ó, o F transposto IJ é o FJI. Né? Vou pegar uma matriz aqui, por exemplo, né? Se o F fosse igual a 3, 2, 0, menos 1, 1 e 4, a matriz transposta de F, Ft, seria uma matriz com esses coeficientes aqui, 3, 0, 1, 2, menos 1, 4. Né? Então, se a matriz original tem 3 linhas e 2 colunas, a transposta tem 2 linhas e 3 colunas. Né? E aí o F e J transposto, né? Ou seja, o elemento na linha I, coluna J da matriz transposta, é o elemento F
na linha J, coluna I da matriz original. Pode ver, é isso aí mesmo. Tá? Então essa aqui é a maneira da gente representar os elementos da matriz transposta. Com isso, ó, eu vou escrever assim. Ó. Em primeiro lugar, eu vou passar o AK para o final. Então aqui está o AK. A ordem não importa, né? É um produto de 3 números. A propriedade que eu posso mudar a ordem dos elementos continua válida, né? Propriedade comutativa. E aí eu vou escrever o FJK, vou mantê-lo ali. FJK continua ali na mesma posição no meio. E eu vou pôr o termo aqui FJI no começo, mas representado pelo elemento da matriz transposta. O FJI é o FIJ transposto, né? Tá aqui, ó. Certo? E aqui do outro lado eu vou fazer coisa parecida. O FJI é o FIJ transposto. E eu vou trocar a ordem do produto aqui. FJI é o FIJ transposto vezes o YJ. Tá? É só uma questão de mudança de notação e introdução da matriz transposta. E aí sim você tem que saber matrizes. Então, ó, eu estou colocando lá um apêndice no material do curso, no mesmo diretório onde eu coloquei esta aula, este PDF aqui desta aula, tá? Então vão lá, leiam aquele apêndice para ter uma lembrança, refrescar a memória sobre multiplicação de matrizes e propriedades de matrizes em geral. Tá? Recomendo dar uma lida. Ou pegue um livro de álgebra linear favorito que você tem aí e refresca a memória para como você representa a multiplicação de matrizes. Por quê? Porque isso daqui é uma multiplicação de 3 matrizes. Que são essas matrizes aqui, ó. F transposta, F e um vetorzinho, coluna A, com os coeficientes de A1 até AM. E do outro lado a gente tem F transposto vezes esse vetor coluna com os valores de Y medidos experimentalmente. E aí eu tenho essa fórmula, F transposto FA, produto de 3 matrizes, igual ao F transposto Y. Tá? Sendo que a matriz F é essa aqui, né? Ó, com esses coeficientes aqui. A matriz F transposta é só transpor a matriz F. A matrizinha A é essa matriz coluna com os coeficientes, que são as incógnitas do problema. E a matriz Y é uma outra matrizinha coluna com os valores medidos da variável Y. Qual é a cara da matriz F? Vamos ver, né? Usando a definição, a matriz F é esta matriz aqui, ó. Né? A primeira linha da matriz, ó, você tem sempre o x1. São as funções de x1. Né? E cada coluna tem uma função diferente. F1 de x1, F2 de x1, F3, etc. até Fm de x1. Na segunda linha, você tem a mesma coisa para x2. Terceira linha, x3, etc. até xn. Né? Então a matriz F tem n linhas, m colunas. É uma matriz n por m. N linhas, m colunas. Né? Então, x1, 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 x1. Então você tem aqui m colunas, né? F1, F2 até Fm. M colunas. E n linhas, x1, x2, x3, etc. até xn. N linhas. Já a matriz transposta, Ft, é uma matriz m por n. Não é isso? Então, qual será a dimensão de Ft vezes F? Deixa eu escrever aqui, ó. Ft multiplicado por F. Bom, Ft é uma matriz m por n. F é uma matriz n por m. Então aqui você tem a compatibilidade de multiplicação, né? O número de colunas de Ft é igual ao número de linhas de F, então dá para multiplicar. Então o produto vai ter dimensão m por m. Ou seja, uma matriz quadrada m por m. Né? E qual é a dimensão de Ft vezes y? Bom, Ft é uma matriz m por n e y é uma matriz n por 1, né? N linhas, uma coluna. Então tem compatibilidade. O número de linhas de Ft
é igual número de colunas de ft igual ao número de linhas de y, então esse produto vai ter dimensão m por 1. Tá? Então é um sistema compatível, né? Então uma matriz FTF, que é m por m, vezes uma matrizinha A, que é m por 1, certo? Aqui, ó, m linhas tem o A, e uma coluna só. E aí eu tenho do outro lado, né, uma matriz que é m por 1. Isso significa que eu tenho um sistema de m equações m incógnitas. As incógnitas são os A's aqui, né? A1, A2, A3, etc. Tudo bem? Ok, vou parar por aqui esse vídeo. Na sequência eu vou fazer exemplos, né? Para mostrar isso em funcionamento, usando esse negócio. Tudo bem? Então até daqui a pouquinho, gente. Valeu!